E aí, galera, o vídeo de hoje é sobre a famosa história do dia que eu cantei com a Lady Gaga. Isso foi em 2012. A única vinda dela ao Brasil, pelo menos até agora, né? Até agora não sei se ela vai anunciar datas, mas eu vou contar pra vocês esse acontecimento com todos os detalhes, com toda a jornada do início até o fim. Não só do dia que eu cantei com a Gaga, mas foi um processo de muitas coisas que aconteceram. Tudo começou quando a Lady Gaga anunciou em 2012 que viria com a Born This Way Ball Tour para São Paulo e Rio de Janeiro. Ela passaria com a turnê dela no Brasil. Era a primeira vez dela no Brasil, então todo mundo foi à loucura. Ela não tinha anunciado as datas para Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, sou gaúcha. E a minha mãe e eu, a gente se olhou e a gente disse, nossa, a gente tem que ir, tá ligado? Não tem como, não tem que ir. Eu me lembro que tinha uma pré-venda pra quem era cliente Itaú, Platinum, uma coisa assim, e a gente não tinha esse cartão e tal, e a gente conseguiu, alguém que tinha esse cartão, um dos meus tios tinha esse cartão, e a gente comprou a pré-venda, e a gente comprou o tal do ingresso do Government Hooker, que era um ingresso que dava direito a uma sacola, a brindes, camiseta, credencial, tinha até tampão de ouvido. E tu entrava antes no estádio. A oportunidade de tu entrar antes do estádio, se eu não me engano, era de às 2h da tarde. Só que existia a tal da Monster Pitch, não sei se vocês lembram, né? A Monster Pitch era pros 500 primeiros da fila. Então, eu pensei, quero tentar Monster Pitch e tal, né? Ok. Passou o tempo, faltando acho que 2 meses, não sei se faltava 2, 3 meses ou 1 mês pra ela vir pro Brasil. Anunciou as datas de Porto Alegre. Depois que eu e vários fãs gaúchos ou de países vizinhos, assim, já tinham comprado os ingressos pra São Paulo e Rio de Janeiro, né? E eu fiquei muito puta, né? Eu fiquei muito puta porque os ingressos de São Paulo eram muito mais caros. O que a gente ia gastar em São Paulo ia ser muito mais do que a gente gastaria num show dela em Porto Alegre, óbvio. E eu pensei, cara, eu não acredito, porque São Paulo tem muita gente, né? Vai ter muito mais fã, vai ser no Morumbi, então vai ser uma capacidade muito maior de pessoas do que Porto Alegre. Ou seja, menos chance de eu conseguir chegar perto dela. Em Porto Alegre seria a oportunidade perfeita, porque não vai muita gente, sabe? Todo mundo já comprou o seu ingresso, né? E ok, passou um tempo, a Riachuelo anunciou ingressos para Lady Gaga em Porto Alegre, 2 por 1, gente. A gente já não tinha mais dinheiro, né? A gente tinha gasto com toda a viagem, já que a gente já tinha comprado. E aí o meu produtor, o Yuri Veiga, que vocês conhecem, o Yuri disse assim, eu racho esse ingresso. Eu não compro inteiro, mas eu racho ele contigo, falou pra minha mãe. E ela disse ok. Eles compraram o ingresso, dividiram os valores e ele iria a princípio comigo. Ok. Vamos então pular direto pra Lady Gaga aqui no Brasil. Então Lady Gaga foi no Rio de Janeiro, aconteceu todas aquelas coisas, foi na favela, foi super legal. Chegou São Paulo, era minha segunda vez em São Paulo na minha vida. A produção da Lady Gaga tinha uma história de que você não poderia ir ou aparecer antes na fila, antes de um certo horário. Não podia preencher a frente do estádio antes desse horário. Se aparecessem antes desse horário, elas meio que seriam retiradas, algo assim. Acho que era tipo a partir das 8 horas ou a partir das 7 horas, uma coisa assim. E aí a gente pensou, a gente vai ter que estar tipo saindo e quando bater 8 horas a gente tem que estar lá, né? Queridas, ai, que amor, bem ingênuas, ai, sério, eu e minha mãe, né? Era eu e minha mãe, só nós. Ok, eu fui lá, me fantasiei de Gaga, eu ia fazer aquela roupa de Love Game dela, sabe, da turnê. E fui, bem criança, não, vai chegar lá, não vai ter muita gente. E, gente, tinha, tipo, muita gente já. Tipo, tinha umas 20 mil, 30 mil pessoas já lá, entende? E aí eu me encontrei com amigos meus que estavam lá, eu fiquei junto com eles. Mas eu pensei mesmo assim, cara, fodeu, não tem essa coisa de Monster Pitch mais, né? Seja o que Deus quiser. São Paulo é uma cidade que normalmente
Tipo, esfriava, refrescava, e era novembro. E foi um dia que abriu um sol. Gente, abriu um sol absurdo. Absurdo. Foi um sol, assim... Todo mundo se queimou. Porque ninguém levou protetor. Ninguém tava preparado pra aquela previsão do tempo. Não sei, tinha gente, acho que devia estar preparado, né? Eu não lembro de olhar a previsão do tempo antes. E tava quente, assim, ó. Era muito quente. Era muito quente mesmo. Era tão quente que os ambulantes já tinham vendido todas as águas, tudo que era de beber, assim, já tinha acabado e eles estavam vendendo gelo. As pessoas estavam passando gelo no corpo. Foi um absurdo. Lembrando, tá? Informação que vocês vão precisar pra depois, que o nosso ingresso era o ingresso Government Hooker, né? Ok. Estamos o dia inteiro na fila, eu fiz amigos incríveis até hoje. São pessoas que eu ainda tenho contato, né? Ok, abriram os portões, 5 horas. E aí a minha mãe tava com a mochila, que tava nossas coisas, eu tava com o meu cartaz. A gente tava com capa de chuva, a gente tinha comida, a gente tinha um monte de coisa, assim, na mochila, né? E era aquela galera passando. A galera tinha que fazer a revista, e aí tinha gente que não tinha nada, passava correndo, e aquele Morumbi começou a encher. E aí eu e a minha mãe, a gente ficou presa na revista. Na verdade, foi a minha mãe que ficou presa na revista, porque era ela que tava com a mochila. E eu não tinha nada. Eu tinha uma bolsinha, eu tinha um celular, eu já tinha passado na revista, eu tava esperando só ela. Só que ela ia demorar muito, porque o cara começou a pedir pra ela tirar coisa por coisa da mochila dela. Meu Deus do céu. E eu olhando pro Morumbi, pra pista, assim, e eu olhando pra ela, e olhando pro Morumbi, e olhando pra ela, assim, meu Deus do céu. Aí tinha outros seguranças na rampa, assim, que era uma rampa que dava pra pista, assim. E aí os seguranças diziam, se correr aqui a gente bota pra fora. E daí eu vi gente indo pra fora, eu comecei a ficar apavorada, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ver essa mulher, tá ligado? E eu não sei o que vai acontecer. Aí a minha mãe disse assim, vai, minha filha, vai, pega o teu lugar. Gente, eu fui, sozinha, eu já tinha se perdido dos amigos nossos que a gente tinha feito na fila, eu tinha perdido a minha mãe. Gente, eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho a noção que, tipo, sabe, da dimensão da coisa, sabe? Eu tinha 13 anos, eu me perdi da minha mãe. E aí eu parei na frente da passarela da Monster Peach, sabe? Eu conseguia ver o palco inteiro, assim, perfeitamente. Claro, tinha uma galera na minha frente que tava sentada, aquele momento que aquela galera levantasse, fudeu, sabe? Eu não tava, tipo, nem na grade e nem muito no fundo e nem muito no meio, mas eu tava num momento ali que quando enchesse, eu não ia ter como ir pra trás, eu não ia como ter que pegar água, como ir no banheiro, como fazer qualquer coisa. Eu tava, tipo, completamente sozinha. Depois eu fui ver na minha volta que tinha alguns amigos meus da fila ali. Aí minha mãe começou a me ligar. E eu disse, e aí, mãe, eu tô aqui, eu tô na frente, eu tô vendo o palco inteiro, perfeitamente. Ela disse, ai, que demais, filha, eu também, eu peguei a grade. Tu pegou a grade? Como assim, tu tá na grade? Sim, eu tô na grade, eu tô aqui na lateral, vem aqui, não tem ninguém, todo mundo foi pro meio. E foi exatamente isso, todo mundo que entrou no Morumbi foi direto pra frente da pista, não foi pros lados, pras laterais, onde tem os telões, né? E aí eu disse, tá. Daí eu comecei a costurar as pessoas, porque já tinha enchido de gente atrás, e eu comecei a costurar, vou sair, porque pra voltar num lugar desses não tem como voltar, né? E quando eu saí, eu fui avistar ela, eu fui ver ela de longe, assim, ela banando assim, E eu não sei se vocês lembram da altura da passarela da Lady Gaga. A altura da passarela da Lady Gaga devia ter uns 2, 3 metros de altura. Era muito alta. Era tipo, o palco ele ficava no maior nível de todos, pra todo mundo enxergar. Aí a passarela ela fechava um círculo, né? Dentro desse círculo ficava a galera da Monster Peach, que eram essas 500 primeiras pessoas. E essa passarela ia dando desníveis até a parte da frente dela, que era a parte onde eu tava conseguindo ver antes, que era o nível mais baixo. Os níveis laterais eram os mais altos. E a minha mãe estava na grade, sim, ela estava na grade, mas ela estava nessa lateral, do nível mais alto da passarela. E aí eu olhei ela de longe e eu botei a mão na testa, assim, criança, assim, mas mesmo que fosse eu agora grande, sabe? Eu botei a mão na testa e comecei a chorar.
Eu comecei a chorar tanto. E aí eu fui chegando perto, eu fui chorando mais, e ela não tava entendendo o que tava acontecendo. E ela disse, o que houve, minha filha? E eu disse, não dá pra enxergar nada. Gente, não dá pra enxergar nada do palco. É tipo, a minha mãe, ela tem o tamanho da Lady Gaga. Ela tem uns 55, ela 57, não sei. E eu também, nessa época, eu tinha essa altura. Ou seja, a gente não enxergava nada, porra nenhuma. Nem se a pessoa tivesse do nosso lado fosse mais alta, ela também não ia enxergar, entende? Bah, daí era só aceitar, né? Então, aí eu já tinha saído daquele meio, eu fui olhar de novo pra ver se dava pra voltar, eu não podia voltar, porque já tava cheio demais. E aí a minha mãe ficou se sentindo muito mal. Coitadinha. E aí tinha um casal de moças do nosso lado, assim. E aí elas estavam com umas sacolas, daí a gente perguntou, onde é que vocês conseguiram essas sacolas? Eram umas sacolas com uma impressão da Gaga, assim, com aquela capa do The Edge of Glory, do single do The Edge of Glory, sabe? E aí, onde é que você conseguiu? Esse foi o pacote de ingresso que a gente comprou. E a minha mãe perguntou, qual é o pacote de ingresso de vocês? O Government Hooker. A gente tá desde as 2 da tarde aqui, teve até lanchinho. E aí, assim... Aí a gente queria se matar, porque antes da gente ir pra fila normal, antes de tudo isso acontecer, a gente procurou a entrada do Government Hooker e a gente não achou nenhum lugar, tava tudo desorganizado. A gente tava em São Paulo, a gente não conhecia nada de São Paulo. Bateu a raiva, assim, bateu muita raiva. Lembrem dessa informação, porque também vai ser importante pro final. E passou um tempo, começou o show da Gaga, eu não via nada. Highway Unicorn, assim, ela abrindo, assim. Eu não assistia nada, não dava pra ver nada. Mas toda vez que ela passava na passarela, dava pra ver ela perfeitamente, assim. Isso foi demais, assim. Eu vi só ela, assim. E aí ela passou, run, with the top down, baby, she flies. E encarando, assim, eu lembro de olhar ela nos olhos e ela tava olhando cada um, olho a olho. Foi incrível. E aí a minha mãe, vê que ela nos olhou? Eu disse, meu Deus, ela nos olhou. Passou o show inteiro, choveu. Aí teve gente esmagando a gente, claro, coisa de show. A minha mãe, muito antes, no início, assim, quando eu comecei a gostar de Lady Gaga, minha mãe tinha um pouco de preconceito. Não gostava, porque eu era uma criança, eu tinha 9 anos quando eu comecei a gostar de Lady Gaga. E ela achava que era, tipo, demais, assim, era muito sexual. Ela me proibiu até de ver o Alejandro, assim, mas é óbvio, eu fui lá na biblioteca da escola, de colégio de freira, e vi Alejandro de tarde, é louca. E aí eu vi a minha mãe cantar Gaga, eu te amo! Gente, vi a minha mãe em Hair com os olhos cheios da água, foi tipo a coisa mais linda do mundo, era nós duas chorando assim, Ela disse, até eu tô emocionada. E eu disse, mãe, agora tu entende, né? Lembrando que os meus cartazes não deixaram entrar. A maioria das coisas não deixaram a gente entrar. E terminou o show, foi incrível e tal. Acho que o show era num sábado. E a gente voltava de São Paulo segunda. E o show de Porto Alegre era na terça. Então a gente voltava de São Paulo segunda de noite. Quando voltamos de São Paulo, as nossas malas foram extraviadas no aeroporto. Gente, só a coisa, assim. E é onde tava todas as minhas roupas, assim, tava tudo. Tipo, era a roupa que eu ia usar de novo no showzinho e tal. Eu tinha levado um torrão, assim, lá no sol de São Paulo. E tinha ficado a marca da roupa, essa da Gaga, de Love Game. Sabe que tem esse ombrinho, assim, né? Então, nas costas ficou, tipo, uma linha diagonal, assim, nas minhas costas. Eu fiquei totalmente queimada. E tava essa minha roupa lá, tava tudo. E todas as nossas coisas. Daí a gente tentou localizar as malas, não estavam achando. E a minha mãe disse assim, olhou pra mim e ela disse, tá, Laura, tu vai fazer o seguinte. Vamos pra casa, né, até que eles achem e tal. Aí eu olhei pra minha mãe e disse assim, olha só, mãe, eu vou dormir na fila hoje. Eu tô na minha cidade, tá ligado? Ela vai vir aqui em Porto Alegre, eu tenho mais segurança, vocês podem vir aqui me ajudar pro que eu precisar. E eu vou dormir na fila. Eu vou dormir na fila, eu não posso perder essa oportunidade mais uma vez.
E ela olhou pra mim, assim, ela não negou, ela não queria antes que eu dormisse na fila. Ela disse, tá. E ela disse, tá, então tu vai pra casa, a gente vai pra casa, tu vai tomar banho, a gente vai passar no Zafre e a gente vai pegar os mantimentos e coisas, o que precisar, banquinho, capa, sei lá, capa de chuva, comidinha. E aí teu pai vai dormir lá contigo. Eu disse, ok, porque ela já tinha feito toda essa função, ela tinha faltado o trabalho dela também. E aí era a hora do meu pai entrar em jogo, né? Nesse período que as malas foram extraviadas, eu fui tomar banho, jantar. Isso a gente tinha chegado em Porto Alegre, era entre 9 horas, assim, era 8, 9 horas, assim. Passar no Zafra, eu tava com os cabelos molhados e ir pra fila. Antes de ir pra fila na Fiergues, a gente passou no aeroporto, era bem perto da Fiergues. Porque as malas já tinham chegado de um outro voo, e aí eu me vesti no carro mesmo e fomos pra fila. E aí assim, ó, São Paulo fez o calor dos infernos e Porto Alegre fez um frio dos infernos. Era novembro. Era dia 12 e fez um frio do caralho. Fez uns 9, 8 graus naquela madrugada. E eu tava com o cabelo molhado. Tinha gente, tinha fã de cueca. Vocês imaginam, todos os fãs da Lady Gaga com as roupas da Lady Gaga. As roupas da Lady Gaga são umas roupas peladas. Ou seja, tava todo mundo assim, ó, passando muito frio. Tinha gente tremendo. Tinha gente, tipo, abraçada em grupo, sabe, toquinha pra não passar mal de frio, sabe? Passamos a madrugada lá, meu pai não ia poder ficar comigo. Aí, eu achei os meus responsáveis na fila mesmo. Um casal de meninos que estavam lá e que eu fiquei amiga e tal. Quando eu cheguei lá na fila, eles numeraram as pessoas para que não houvesse furo na fila. Para caso que entrasse alguém ali, não furasse. Meu número foi o 121. Que era o mesmo número desse casal que tava sendo responsável meu lá. Porque os shows da Lady Gaga não podia entrar menores de 14 anos sem acompanhamento. E eu ia me arriscar a entrar. Aí viramos a noite, meu pai chegou às 6 da manhã, meu pai foi embora. A gente entrou lá pelas 11 da manhã, 10 horas. A gente entrou dentro do estacionamento da Fiergues, mas não dentro do local do show, né? Ia ser no estacionamento, mas eram locais separados. E passamos o resto da tarde lá. Minha mãe trouxe McDonald's e aí ela conseguiu achar na loja Maria Chica uma Santa Cecília. A Santa Cecília, pra quem não sabe, é a padroeira da música. A Gaga é uma pessoa que é católica, reza muito e tem muita fé. E ela achou uma Santa Cecília de caveira mexicana, meio neon, assim. E eu disse, mãe, compra, que eu vou jogar no palco, né? Naquele momento que ela sentava ali pra receber os presentes, né? E eu vou jogar pra ela. Ela disse, tá bom. Ela trouxe muito McDonald's. Eu me lembro que ela trouxe um monte de batata, um monte de hambúrguer. Comigo eu levei um monte de caneta permanente. E eu levei uma fotinho dessas, tipo essa aqui do Love Game, de fotografia. E levei uma câmera e o meu C3, que era rosa. E foi isso. Eu já fui meio que preparada, assim, com a intenção, né? Quando a minha mãe foi largar lá as coisas, que as pessoas tinham acesso ainda pra entrada principal. Tu podia voltar, né? A produção deixou eu pegar lá as coisas. Eu me lembro de ter entregado o McDonald's pra quase todo mundo que tava na minha volta. Todo mundo ali que tava perto de mim, pelo menos, se alimentou, assim. Porque tava todo mundo evitando de tomar água, de comer, de beber, pra não ter que ir no banheiro depois. Eu também fiz isso, tá ligado? Fiz isso em São Paulo e fiz isso em Porto Alegre. Aí eu cantei o dia inteiro pra fila. I'm gonna bury the night, leave nothing on the street to explore. Mama bury, mama bury, mama bury the night. I'm gonna bury. To that boy is mine, baby, you're the thing.
da fila já me conhecia. Todo mundo me cuidou, todo mundo me tratou muito bem. Não tava nem com meu pai, com minha mãe, mas todo mundo ali virou minha família, do nada, sabe? Eu nunca me esqueço do menino que me ajudou a fazer meu rabinho de cavalo. Na hora que eu subi no palco já tava horrível, né? Mas antes de eu subir ele tava bem alto, assim. Bem Born This Way, sabe? Ele era cabeleireiro e ele botou um monte de grampo e ficou perfeito, assim. No meio dessa tarde veio a equipe real da Gaga, os gringos, e começaram a entrevistar e filmar a fila. E eu acho que ia sair um DVD da Born This Way. Todo mundo especula, né? Porque a turnê inteira foi filmada, foi fotografada. E nessa tarde filmaram coisas. E aí um dos fãs me chamou, assim. Sei lá, não sei o que aconteceu. Eu só me lembro do menino falar com uma mulher e me chamar. E aí essa mulher tava na grade e tinha uns caras com câmera e tal. E aí ele disse, ai, canta aí pra nós. Daí eu cantei You and I. E ok. Isso era tipo 4 da tarde e tal. A gente já especulava que a Gaga já estaria por ali, meio que se maquiando e tal. Passou de novo a produção dos gringos, dizendo que... Não sei se foi nesse momento ou foi antes, tá? Mas eles falaram que caso a gente fosse chamado pro palco, a gente não poderia correr no palco. A gente não poderia andar pelo palco, a gente não poderia entrar dentro do palco. Se a gente saísse de perto dela, a gente ia ser retirado do palco por eles. Não poderia fotografar e nem filmar. Aí abriu os portões, gente, quando a gente começou a receber as pulseiras. E a pulseira da Monster Peach. E a pulseira da Monster Peach era só pros 500 ali, que estavam ali, os primeiros da fila. E foi incrível olhar aquela pulseira. Ai, meu Deus! A gente foi entrando e foi enchendo, aquela Monster Peach foi enchendo. E, meu Deus, eu fui vendo que não ia ter lugar pra ficar e não ia ter grade. Eu fiquei na grade, consegui pegar a grade bem do lado esquerdo, mas eu tava quase debaixo da passarela. E aí, quem ficasse debaixo da passarela, eles não deixavam. Eles diziam que era pra gente ficar pra dentro da Monster Peach. Não podia ficar pra baixo da passarela. E aí eu me grudei ali pra não sair, né? Mas antes do show da Gaga começar, eu lembro que o Peter, o guarda-costas dela, sabe? Aquele alemão lá, alto, que vive junto com ela nas fotos, passou na grade, eu cumprimentei ele, foi incrível. Aquele homem é enorme, meu Deus. É um brucutu. A Lady Starlight, passou The Dark. Show The Darkness, gente, incrível. Eu virei fã depois do show da Lady Gaga. Eu virei muito fã do The Darkness, assim. E aí eu me lembro dos fãs, eles distribuíram várias A4, escrito Gaga, pra eles levantarem Government Hooker. Eu me lembro que eu tinha esse canetão, essa caneta permanente. Eu peguei a parte de trás da folha. Eu pensei, eu preciso escrever alguma coisa, porque eu tô sem cartaz, sem nada, como é que eu vou chamar a atenção dela, né? Aí eu mandei uma mensagem pra minha professora de canto da época, que era a Marinette, pelo meu C3, assim, tudo antes de começar o show, assim. Eu, o que eu escrevo? Eu tô com um cartaz, o que eu escrevo? Ela disse, escreve assim, ó, canto parecido com você, quer ouvir? E eu fiquei pensando, tipo, não é um canto parecido, né? Mas com certeza ela vai ficar curiosa. Ok. Meu Deus, eu tinha começado a fazer aula de inglês com os meus 10 anos, assim, mas eu não era a melhor. E eu mandei mensagem também pro meu professor de inglês, pro Ricardo. Disse pra ele, como é que se escreve isso aqui em inglês, né? Daí ele me mandou. E aí eu escrevi ali, na hora. Tá, em Government Hooker eu levantei o cartaz, foi a parte do Gaga. E aí depois, toda vez que a Lady Gaga chegava perto da gente, eu enfiava aquele cartaz na cara dela. Eu não enxergava ela, porque eu enfiava o cartaz na cara dela e ele ficava na minha cara também. E todo mundo que tava do meu lado também não podia ver ela quando eu fazia esse cartaz. Aí tinha uma menina do meu lado que ela tava com aqueles sangues de mentira, sabe? Então ela tinha botado muito daquele sangue. Em que essa menina que tava do meu lado, que tava com esse sangue, o sangue dela começou a respingar nesse meu cartaz. E as pessoas começavam a pular. E quando as pessoas começavam a pular e aquele sangue começou a pingar, o cartaz começou a fazer assim, ó. Ele rasgou. E aí eu não acreditei. Meu Deus, o cartaz rasgou. Eu tenho ainda o presente, ok. Começou a Gaga, assim, eu comecei a ser esmagada. Aí toda vez que ela ficava perto, eu botava aquele cartaz na cara dela. E tinha gente tentando passar por cima de mim, ou ir pra grade, se fazendo de louco, sabe? Opa, desculpa, assim. Gente, eu, era uma criança, sabe? Eu era muito pequena e aquilo começou a ser demais. Eu não tinha comido o dia inteiro, nada de água, nem me hidratado, nem ido no banheiro. Eu tava extremamente já exausta desde São Paulo. Eu tava cansada, eu tava muito fraca. Foi punk, assim, foi muito punk. Com isso tudo acontecendo, tinha um segurança na minha frente. Era um segurança local mesmo,
ali, que foi contratado, e ele viu tudo isso desde o início, né? Ele que me disse que não podia ficar debaixo da passarela, ele deu todas as precauções ali, né? E chegou um momento dela sentar na beirada do palco e receber os presentes. A galera foi à loucura, a galera enlouqueceu, a galera começou a subir uns em cima dos outros, e foi horrível, ou seja, eles estavam subindo já em cima de mim. Tinha um menino atrás de mim que ele era muito alto, meu Deus, ele era muito alto, e ele tava me escalando. E aí eu tentei jogar o presente